Fala, meu querido passageiro, seja bem-vindo de volta ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast semanal de cinema. Eu sou Yasser, o seu host e maquinista, e hoje nós estamos aqui em mais um especial de Halloween, na verdade mais especial porque esse episódio está saindo dia 31 de outubro, no exato dia do Halloween, então ainda dá tempo de você aproveitar um filme legal para assistir no dia de hoje. E o filme de hoje é The Rocky Horror Picture Show. Esse filme não tem um nome em português, então a minha tradução livre desse título seria O Filme do Show de Horror do Rocky. Alguma coisa nesse sentido, né? Só pra você ter uma ideia da vibe do filme. Esse filme é dirigido pelo Jim Sharman, é escrito pelo Richard O'Brien, que inclusive é um ator que faz parte do filme também. E tem com elenco aí o Barry Bostwick, a Susan Sarandon e também pelo carro-chefe desse filme pra mim, que é o Tim Curry. Inclusive, como curiosidade, né, foi uma surpresa pra mim ver que tinha o Tim Curry nesse filme, porque eu não sabia, eu fui assistir meio cego, assim. Só que quando eu fui assistir, eu olhei a capa do filme e eu reconheci na hora, né, porque o Tim Curry não é um ator que eu tenha muito conhecimento da filmografia dele, eu não assisti quase nada, mas ele tem um rosto bastante peculiar, então eu bati o olho na capa do filme e eu falei, será que é o Tim Curry? E era, era o Tim Curry. E eu fiquei muito impressionado depois que eu assisti, quando eu tava fazendo uma pesquisa aqui pra fazer o episódio, eu descobri que esse é, na verdade, o primeiríssimo filme dele. Essa é a estreia dele no cinema, porque antes, até então, ele só fazia teatro. Inclusive, fica aí a segunda curiosidade, ele, que é o protagonista também do teatro deste filme, né, que é o The Rocky Horror Show, né, sem o picture no filme, ou seja, é só o show de horror do Rocky, né, e esse é o filme de show de horror do Rocky porque é a adaptação dessa peça de teatro. E esse é um filme que é uma mistura de várias coisas, né, é horror, é ficção científica, é comédia, é musical, ele é tudo misturado, o que pode afastar muita gente, eu sei, mas vou conversar aqui com vocês sobre esse filme e vamos ver o que vocês vão achar dele no final desse episódio. Do que se trata esse filme então? Bom, ele é um filme que tem uma história um tanto espalhada por aí, né? Ele é um filme meio que sobre nada exatamente, mas começa com um casal recém-noivado que estão fazendo uma viagem e eles estão fazendo essa viagem no meio da noite, chuvosa, e o carro deles quebra, né? Na verdade, o pneu deles fura. E eles decidem então andar um pouco na estrada até eles encontrarem esse castelo e eles decidem entrar lá pra pedir ajuda, pra achar um telefone, pra fazer uma ligação pra alguém. Só que nesse castelo eles encontram tudo menos as chamadas, entre aspas, gente normal, né? É sempre uma galera muito extravagante, muito exacerbada, assim, muito exuberante, e eles estão no meio de uma festa e dançando e cantando, e aí o que poderia ser só um telefonema simples e sair dali se transforma, muda a vida deles completamente, né? E eu sei que por essa sinopse talvez não diga muita coisa pra você, principalmente porque eles encontram ali um personagem que é o dono do castelo, que é interpretado pelo Tim Curry, que é esse travesti super exagerado, super festeiro, assim, e sabe, um personagem que tem uma personalidade muito, muito forte, muito exuberante, assim. Então a vida deles muda completamente ali, né? Essa é mais ou menos a sinopse. Eu sei que é um negócio muito louco, né, e tem toda uma ficção científica e horror no meio disso, mas é o que eu vou tentar explicar e dar uma ideia de como é esse filme pra vocês durante esse episódio. Mas antes, é claro, a nossa leitura semanal de comentários, e eu tenho aqui um comentário do nosso último episódio sobre a entrevista com o demônio, que eu recomendo você ir lá assistir, também tem a ver com horror, com Halloween, então também é outro filme que você tem a opção de assistir aí. E o comentário da nossa fiel escudeira, Rebeca Sayuri, diz o seguinte: muito bom ouvir vocês dois juntos, né, porque... parênteses aqui, mas o episódio passado eu fiz com o Felipe, que foi um host aqui do programa durante muito tempo, saiu do programa e voltou como um convidado, então, para fazer esse episódio especial de Halloween com a gente, né? Muito bom ouvir vocês dois juntos. Em relação ao filme, pensei que fosse estilo documentário, como A Filha do Mal, mas agora que assisti o episódio, fiquei curiosa para assistir ao filme. PS, estou animada para ter algum novo episódio com o Felipe como convidado especial. Sim, eu também achei que poderia ser uma vibe meio documentário naquele filme, e ele tem certos aspectos disso, porque apesar de não ser um estilo documentário, ele é um estilo que simula aquele found footage, né? Ele simula um canal de televisão transmitindo um programa, então é como se a gente estivesse assistindo um programa ao vivo, daqueles talk shows, tarde da noite, e tivesse acontecendo algo sinistro ali, né? Então o filme simula um pouco isso, então tem uma certa questão ali de documentário, um pouco found footage, um pouco televisão. Então é interessante, acho que vale a pena assistir sim, é um filme bem interessante. Apesar de que, como eu disse no episódio, o final talvez pode deixar um pouco a desejar, eu acho que eles exageraram um pouco no final, mas tudo bem. E quanto ao Felipe, agora eu vou ter que informar o Felipe que ele está sendo clamado aqui nesse canal pra voltar, né? E quem sabe ele não volta aí, eventualmente, como um convidado. E com certeza ele vai voltar. Eu e o Felipe, a gente tá sempre fazendo projetos juntos, então com certeza ele vai aparecer como convidado aqui. É só ficar de olho nos próximos episódios. Essa foi a leitura dos comentários de hoje. Bora então para o episódio. Bom, eu acho legal, antes de eu falar do filme, porque assim, eu fui assistir esse filme bem cego mesmo. Eu malemar sabia a sinopse, mas já era um filme que tava na minha lista ali, porque eu achei a capa interessante e eu coloquei na minha lista faz muito tempo, e eu acho que foi um momento propício pra assistir aqui. E é um filme de terror, horror,
que é B, é alternativo, é um filme que é o chamado trash, né? Tem um subgênero do horror que é o trash, que são filmes, entre aspas, lixo, né? Porque são filmes com baixo orçamento, feito às pressas, feito de maneira mais amadora ou mais experimental. Então, assim, esse tipo de filme eu sempre gostei. Eu sempre gostei dos chamados filmes trash. E esse subgênero trash é uma coisa famosa, é uma coisa que o Tarantino tá sempre prestando homenagem. Os filmes do Tarantino sempre prestam homenagem pra esse tipo de filme, como Machete, Planeta Terror, sabe? Esse tipo de filme, assim, que Um Drink no Inferno, são filmes que o Tarantino adora e presta homenagem, sabe? E isso é legal. E esse é um desses filmes desse subgênero trash. Mas como eu tava dizendo, eu fui meio cego pra esse filme e eu fui pesquisar muita coisa depois. E eu acho legal dar esse contexto, por quê? Porque isso implica muito no tipo de público que esse filme alcançou e na trajetória dele, que é muito interessante. Por quê? Este filme, no começo, primeiro era uma peça de teatro. O Richard O'Brien foi quem escreveu, né? Ele escreveu primeiro a peça de teatro. Porque ele era um ator, ele tava desempregado, ele tava com tempo, ele enquanto ele tava procurando emprego, ele foi lá e escreveu isso, né? E decidiu fazer. E no começo, essa peça de teatro foi uma peça muito pequena, que foi exibida só pra 60 pessoas, né? Um teatro só com 60 lugares. Depois, o pessoal gostou, foi para um teatro de 100 lugares, foi para um teatro de 200 lugares, foi para um teatro de 500 lugares, até, de fato, um dia chegou na Broadway, né? Que é conhecido aí no mundo como o grande centro do teatro, né? E dos musicais, principalmente. E aí, depois que ele fez sucesso da Broadway, eles decidiram, então, pegar o roteiro do teatro e adaptar para o filme, para o cinema. Acontece que esse filme teve um orçamento muito baixo, né? Considerando, né, os filmes de baixo orçamento de britânicos, assim, e de Hollywood e tal, é um orçamento muito baixo. Todo o elenco do filme é o elenco que fez o teatro, né? Ou seja, lá desde o começo a gente já tinha o Tim Curry fazendo ali isso, porque ele era um ator de teatro, né? E todo o restante ali. Exceto, claro, pelo Barry Bostwick e pela Susan Sarandon, que eram atores americanos e não britânicos, né? Que o estúdio queria que eles ficassem ali pra talvez chamar um pouco mais de atenção, já eram atores um pouco mais renomados, né? Nem o Tim Curry, que hoje é muito renomado, era na época, porque ele não era conhecido ainda, esse é o primeiro filme dele. Mas, ou seja, esse filme alcançou a Broadway como musical e se tornou um filme, e no começo ele foi terrível na bilheteria, né? Tanto é que ele, na verdade, não teve um lançamento, assim, grande no começo. Ele foi um dos chamados, na época dos anos 70, quando esse filme foi lançado, eles tinham chamado Cinema da Meia-Noite, né? O filme da meia-noite. Que é o quê? É exatamente isso, é um filme que passa à meia-noite. Mas geralmente essas sessões eram reservadas pra filmes B, pra filmes trash, pra filmes experimentais, pra filmes, assim, pouco convencionais, digamos assim, pouco tradicionais. Então era um espaço que esses filmes mais independentes tinham pra tentar chamar atenção ou pra alcançar um público bastante específico, que às vezes não iria na sala de cinema durante o dia, ou também os cinemas não queriam ocupar a sala de cinema onde ele podia estar exibindo um filme que ia dar um grande lucro com esses filmes que provavelmente vão dar pouco lucro, né? Então esse filme ele já lançou bem limitadamente nesses chamados filme da meia-noite. E mais do que isso, o filme foi tão mal na bilheteria que eles até cancelaram, né? Eu acho que eles estavam até pensando em cancelar a exibição dele nos Estados Unidos, que ele ia estrear em Nova York. Ou seja, o filme foi um razoável fracasso. Mas a 20th Century Fox, que fez esse filme, eles decidiram então dar uma insistência nesse filme e achar um novo público. Começaram a fazer um marketing diferente, começaram a exibir ele lá por mais tempo, né? O que deu uma nova vida ao filme e ele de fato encontrou seu público. E eu acho que um dos grandes pontos do filme que acabou fazendo com que ele durasse mais tempo e chegasse até hoje, assim, como um grande marco, talvez, nesse tipo de filme B, de filme independente, né? De filme do cinema da meia-noite, do filme da meia-noite, é que ele é um filme subversivo, né? Eu acho que principalmente na década de 70, quer dizer, já é difícil hoje, imagina 50 anos atrás, né? Mas no momento histórico ali que ele foi lançado, era, né, um contexto tradicional. E você lançar um filme subversivo desse, que coloca em protagonismo ali a comunidade queer, LGBT, é subversivo, ainda mais considerando que até hoje acontece isso, mas principalmente naquela época, geralmente quando você tinha um personagem, como é o ponto do Frankenfurter, né, do Tim Curry, que é um personagem que é um travesti, geralmente naquela época esse tipo de personagem era um alívio cômico, era uma piada, né? E ok, esse filme não deixa de ser comédia, não deixa de ser um trashzeiro humor, assim, mas é o primeiro filme que a gente tem todo um elenco que é com gênero fluido, que fala sobre sexualidade ou sobre ser você mesmo, ou tem um personagem principal aqui que é um travesti, que não é uma piada ou que não é um alívio cômico, sabe? O filme é de comédia, mas é um protagonismo forte de um personagem que é um travesti e que fala sobre sexualidade e liberdade sexual. Então eu acho que principalmente nos anos 70 era muito subversivo. Hoje, ok, tem vários filmes assim, embora hoje um filme como esse, né, ou que fala sobre esses temas, ainda causa certa estranheza justamente
de uma galera mais tradicional, mas naquela época era muito subversivo. E eu acho que é por isso que o filme acabou ganhando força, sabe? E por isso que talvez a insistência ali da Fox de continuar com esse filme no cinema acabou achando o público certo, porque virou quase um movimento, né? Inclusive, era padrão desses filmes que eram lançados como filmes da meia-noite, que a galera que fosse assistir ficasse voltando todos os dias pra assistir, né? Então eles voltavam, assistiam, decoravam as falas, voltavam com fantasias, voltavam pra ficar interpretando as cenas enquanto o filme tava rolando. Era quase como um evento, né? Não era só você assistir um filme, esses filmes da meia-noite se tornavam eventos culturais pra esse nicho, né, de público. Então eu acho que justamente essas pessoas indo todas as noites assistindo e interpretando e falando mantiveram a essência desse filme vivo, que fez com que ele se tornasse um clássico. Agora, com esse contexto todo, eu acho mais interessante porque você vai entender mais, assim, talvez a essência desse filme, o que é bem interessante. Porque ele é um filme B, ele é um filme trash, mas que ele presta homenagem a esses filmes B e trash, né? Como eu disse, ele é um filme de ficção científica, de horror, porque ele tem muita dessa questão de quase um Frankenstein, né? O personagem do Frank-N-Furter, que é o protagonista travesti ali, o plano dele é criar vida, criar um homem, e ele cria no laboratório esse homem perfeito, esse homem musculoso e forte, assim, né? É quase um Frankenstein, né, que ele cria, então tem uma certa paródia ali de Frankenstein ou de outros filmes de terror, e eu acho que ele homenageia e ele tem aquele humor não intencional. Nesse filme é intencional, mas sabe quando você assiste um filme de terror B, bem baixo orçamento, que ele vira comédia justamente porque tudo é meio mal feito? Então assim, ele foi feito na intenção de ser um filme de terror, mas é tão tosco que vira engraçado, então fica comédia, e foi daí que surgiu mais ou menos esses filmes B de terror, né, esses filmes meio paródia, assim, né, e esse filme faz homenagem a isso, sendo isso, né, ele homenageia esses filmes B de terror, sendo um filme B de terror, de ficção científica, com essa criação da vida, né, o próprio personagem do Frank, assim, ele é muito exagerado, todos os atores, todas as atuações aqui no filme, elas são exageradas, elas são exuberantes, assim, sabe, elas são over the top, né, como a gente chama, ou seja, ela é uma atuação forçada, você olha e você fala, nossa, que atuação forçada, mas é proposital, sabe? E isso tudo adiciona a essa estética e essa sensação que o filme quer transmitir desses filmes B dos anos 30, 40, 50, sabe? E não só isso, como o filme é musical e o filme ele veio do teatro, eu lembro que a primeira coisa, eu não sabia, tá, que ele tinha sido baseado no teatro quando eu assisti, isso foi uma pesquisa que eu fiz depois, mas assistindo o filme, em vários momentos eu pensei, eu acho que isso é baseado no teatro, isso parece um musical da Broadway. Por quê? Porque ele é construído, ele é gravado de um jeito que parece que tinha um palco, eles interpretaram no palco e gravaram eles interpretando. Não parecem atores interpretando de uma maneira natural, como a gente vê hoje em dia, que a gente tem que sentir que aquele personagem existe, né? Não, em vários momentos do filme você pensa, tá, é um ator fazendo um papel, sabe? E você vê as atuações exageradas, aquela coisa assim, mas, de novo, é proposital. De novo, pra fazer referência aos filmes trash, que às vezes tinham atores pouco preparados e acabava ficando uma atuação exagerada e tal, e também um pouco a ver com o teatro musical, que geralmente também é exagerado, porque a atuação de teatro, ela é distinta de uma atuação de cinema, né? São duas formas de arte diferentes que exigem tratamentos diferentes, né? E isso presta homenagem. Então, em todo momento do filme eu fiquei pensando, tá, isso deve ser uma peça de teatro, e aí eu fui pesquisar, e era de fato. Tanto sim pelas atuações, quanto até pela qualidade, né? Porque em todo momento do filme, você ouve o eco, você ouve a reverberação das vozes dos personagens no local, né? O que não é muito comum no cinema, você ter que ficar ouvindo isso, porque você sente que você não tá numa casa real, você sente que você tá num palco, que você tá num estúdio, sabe? E tem toda a sonoridade de um estúdio, que é muito engraçado, assim, porque torna esse filme, entre aspas, tosco, né? E que, de novo, é o propósito dele, pra parecer tosco e ser tosco. Inclusive, o filme quebra a quarta parede diversas vezes, assim, tipo, os personagens acabam às vezes olhando pra câmera, ou falando coisas pra câmera, ou falando coisas sobre a própria produção do filme, assim, não é tão lógico quanto, tipo, um Deadpool da vida, né, que olha pra câmera e fala com a gente. Mas o filme, ele sabe que ele é um filme, ele sabe que ele é uma peça, ele sabe que ele é galhofa, então o filme às vezes brinca um pouco com isso. A própria música inicial desse filme, né, que começa nos filmes antigos, né, começa com os créditos, e tá passando os créditos e tem uma música, e a música tá falando sobre produção de filmes, e sobre filmes B, e sobre lançamento duplo no cinema, e não sei o quê. Então é muito interessante ver esse tipo de construção, né, prestando homenagem a esse tipo de filme. É interessante a história também, como que esses personagens, né, do Brad e da Janet, que é o casal tradicional, recém-noivado ali, que eles representam então essa tradição, essa normalidade, digamos assim, e aí eles chegam nesse castelo, se deparam com essa festa, com essa galera alternativa, com essa galera
fluida, e principalmente com o personagem ali do Frank-N-Furter, que é esse travesti super exagerado, e eles são confrontados isso com o que é contra os ideais deles, né, digamos assim. E esse personagem do Frank-N-Furter, do Tim Curry, ele representa essa quebra da normalidade, essa quebra dos padrões, sabe, que se tem dessa tradição, né. E no começo, então, eles se sentem desconfortáveis ali, porque eles estão num cenário onde eles nunca tiveram que estar, porque eles estão numa situação que é completamente contra ou completamente diferente de tudo aquilo que eles sempre ouviram ou sempre tiveram como, isso aqui é dessa forma e é tradicional dessa forma, desse jeito, sabe? Então, o Frank confronta eles nisso. Não só ele ativamente confronta eles, ele diz essas coisas, ele provoca eles dessa forma, mas como a pura existência e a presença dele confronta isso, né? As roupas que ele veste, o jeito que ele fala, a maquiagem que ele usa, tudo isso confronta essa normalidade deles e eles se sentem desconfortáveis no começo. Mas o filme inteiro vai quebrando esse desconforto e provando que, na verdade, eles sempre estão tentando bloquear aquilo, ou tentando dizer que não gostam, mas na verdade eles gostam, eles só estavam se reprimindo, que é mais ou menos a mensagem toda do filme. Eu acho que é sobre você ser você mesmo, ou estar livre dessas amarras sociais só porque alguém te disse que você tem que estar amarrado ali. E essa ideia de tradição, de normalidade, também tem um personagem do filme que, de novo, é engraçado isso porque tem a ver com os filmes B. O filme toda hora é interrompido por um cara que não tem nada a ver com a história, tá num local completamente diferente. É como se fosse alguém assistindo o filme junto com a gente, porque eles colocam ele como um criminalista, um expert, né, no assunto. E toda hora que acontece alguma cena no filme, volta pra ele como se ele tivesse acabado de assistir a cena, assim como a gente, e ele comenta, eu acho que tal personagem fez isso, e fulano de tal fez aquilo, mas ele não sabia disso, não sabia daquilo, e ele fica comentando, né? E eu acho que essa também é outra forma, de novo, fazer homenagem àqueles filmes B, que tinha um narrador pra ficar explicando a história, mas mais do que isso, de novo pra falar sobre normalidade, sobre subversão, porque eu acho que esse especialista, esse criminologista, ele funciona como um representante, assim como o Frank representa a subversão, representa a liberdade sexual e tudo mais, esse criminologista, ele representa o tradicionalismo. Ele tá tentando entender aquilo, ele vê aquilo como errado, ele vê aquilo como uma subversão, e ele fica tentando estudar aquilo, né? Então ele representa esse tradicionalismo tentando, por que isso tá acontecendo? Enquanto que o Frank, ele é só livre. Ele é só livre. E quanto ao Frank, né, que eu acho que é o carro-chefe desse filme, a gente começa acompanhando ali o Brad e a Janet, mas eles não são os protagonistas do filme, né? Eles são só acessórios ali pra contar a história. O personagem é o Frank, né, que é o Tim Curry. E, cara, eu vou dizer pra você, eu não assisti muita coisa do Tim Curry na minha vida. Eu acho que eu nem lembro de coisas que eu vi ele atuando. Eu sei que ele fez o Pennywise original lá dos anos 90, mas eu nunca assisti esse filme. Mas assim, ele tem um rosto muito marcante, como eu disse no começo, então eu reconheci ele logo de cara. E eu já devo ter visto ele em algum papel aqui ou ali. Mas eu vou dizer pra você, mesmo eu nunca tendo visto nada dele pra ter como referência, eu acho ele incrível nesse papel. Incrível. Porque assim, é um personagem caricato, é um personagem exagerado e é um personagem performático. Não só o personagem como o filme todo é performático, né? Esse filme é uma performance. E fazer personagens de performance, né, esses personagens performáticos, assim, é difícil. Por quê? Porque pode não funcionar, sabe? Imagina um Johnny Depp da vida. Todos os personagens do Johnny Depp, eles são performáticos também, né? O Jack Sparrow, o Edward Mãos de Tesoura, todos eles são performances. O próprio Pennywise, assim, eu sei que não é do Johnny Depp, mas o próprio Pennywise são personagens performáticos. E não é todo ator que talvez consiga criar uma performance que te convença daquele personagem. Eu sei que eu falei agora há pouco que esse filme é todo exagerado e que os atores estão atuando e você vê o ator atuando, mas eu acho que isso não se aplica tanto ao Frank, porque embora você veja todos os outros atores exagerando e fazendo caras e falando de uma maneira específica que é exagerado, o personagem do Frank, ele é muito convincente. Porque, eu em nenhum momento ali do filme assistindo pensei, nossa, olha o Tim Curry. Você via o personagem do Frank. Você via, você acreditava naquele personagem. Era extremamente convincente. E é muito incrível isso, o tanto que ele se entregou nesse papel, sabe? É incrível como ele criou esse personagem. E eu acho que isso vem, talvez, do fato dele já ter feito esse teatro. Como ele era o ator principal do teatro, já fazendo esse personagem, ele já tava familiar com esse personagem. Então fazer ele no filme foi natural pra ele, sabe? E agora, pensando bem, eu não tinha feito essa associação, né? Mas o nome dele é Frank, né, no filme. E eu acho que tem a ver com o fato de que ele é o Frank que criou o Rock, né? O Rock, que é o título do filme, é o personagem que ele cria. E tem a ver essa paródia que eu tava falando todo de filmes B e tudo mais com o Frankenstein, porque o Dr. Frankenstein criou o monstro Frankenstein, e esse aqui é o Dr. Frank, porque ele também é um cientista, né? O travesti, o Frank-N-Furter desse filme.
ele criou, ou seja, o Franklin criou o Rocky, que sabe, tem aquela coisa da criação do criador. Então é legal que eles tenham chamado ele de Frank, porque tem a ver com Frankenstein, né? Eu achei que essa foi a referência agora que eu peguei falando com vocês. Mas enfim, as caras, as caretas, os movimentos corporais, a cantoria, porque eles cantam, né? É um filme musical, então toda hora tem uma música, tem um espetáculo. E ele se entregando nesse papel desse travesti é muito interessante ver a performance. Eu acho que se o filme vale de alguma coisa... Eu acho o filme interessantíssimo, mas assim, se tem uma coisa que eu acho que é a parte mais interessante, é a performance do Tim Curry nesse filme. É muito incrível. E eu acho que não é à toa que ele foi escalado pra ser o Pennywise, porque o Pennywise é um personagem que precisa de performance, e isso daqui foi o que viram e falaram, ele sabe entregar performance. É um daqueles personagens que é inesquecível, assim, sabe? Você pode até não lembrar do que aconteceu no filme, você lembra do Frankenfurter, sabe? Você lembra, é um personagem que tem uma personalidade forte. E como eu tava dizendo, e assim como o Frank, né, que eu acho que é o único personagem, assim, que é travesti ali, eles até cantam isso numa música, mas todos os outros personagens desse filme, eles são, até certo ponto, meio andrógenos, assim, meio fluidos, né? Todo filme é sobre isso, são sobre esse grupo queer, sobre esse grupo andrógeno, sobre esse grupo de gênero fluido, sabe? Então, é tudo muito dúbio em termos a sexualidade ali dos personagens. E é justamente isso que eles confrontam os protagonistas, né? Do Brad e da Janet. Eles confrontam a sexualidade deles. E junto com essa fluidez, com essa androgenia todos, tem todo o figurino do filme que é baseado nessa estética punk, nessa estética... glam rock, que eu acho que era grande nesses anos 70, 80 ali, que eu acho que o glam rock tava em alta nessa época, então assim, tem aquelas roupas mais exageradas, mais coloridas, mais brilhosas mesmo, sabe, que eles usam bastante. E as músicas, né, eu não poderia estar aqui pra falar de um musical e não falar das músicas, porque é engraçado isso, a música tema desse filme, eu conhecia. Por quê? Eu nunca tinha visto esse filme, mas quando começou a tocar a música, eu falei, cara, eu conheço essa música de algum lugar, onde é que eu vi isso? E a música tema desse filme, ela está no jogo Just Dance 4, que foi por muito tempo o único Just Dance que eu tinha na minha época de adolescente, então eu dançava todas as músicas do Just Dance, e essa música tá lá, e eu lembrei disso, porque eu ouvi aquela música e eu falei, cara, eu acho que essa música tá no Just Dance, né? Eu fiquei até curioso pra ver a coreografia agora do jogo, porque no Just Dance é muito comum que eles usem elementos do filme ou do clipe pra colocar o visual, né, do jogo enquanto você tá jogando. Então eu fiquei curioso agora pra ver a coreografia no jogo, pra ver se tem alguma coisa a ver com o filme, né? Porque na época eu só via a música no jogo, eu não sabia que tinha um filme nem nada do tipo, né? O que é engraçado. Mas pra você ver que essa música, que é a música tema do filme, cresceu demais, né? E cresceu muito a ponto de ser famosa. O Just Dance, ele não pega qualquer música, ele pega as músicas que o pessoal gosta de dançar, que são famosas, né? Então é uma música que cresceu maior do que o filme. As pessoas conhecem a música e nem sempre conhecem o filme, né? O que é engraçado. Eu não vou saber o nome de todas as músicas, mas assim, as músicas são bem legais, bem catchy, bem dançantes. Inclusive, várias das músicas até falam os passinhos ali pra você fazer, o que é bem interessante, né? Porque não só o cara teve que escrever o roteiro do filme, ele teve que escrever as músicas também, né? Pra serem dançadas ali, o que é bem interessante. E por ser um filme de baixo orçamento, as danças, as músicas, isso tudo tem que ser forte, né? Pra você se convencer do filme. E eu achei todas as apresentações, todo esse espetáculo muito divertido. E elas são tão, tipo, pegajosas, assim, que e são tão fáceis que você, pelo menos, durante o filme mesmo, eles falam o refrão uma vez, você já pega e você já tá cantando o refrão junto, assim, sabe? Curtindo o refrão, porque os refrões são fáceis justamente pra ser pegajosos na gente. E é isso, é um filme que presta homenagem aos filmes de terror, de ficção científica, B ali dos anos 30, 40, 50, é um filme musical, é um filme com apresentações divertidas, tem personalidades fortes dentro dos personagens, tem um tema, né, desse contraste do tradicional e do subversivo, ou da liberdade sexual, da liberdade de expressão de ser quem você é, que é uma mensagem bacana do filme, assim, principalmente dado o contexto de época que esse filme lançou em 75, e é um filme completamente voltado pra esse público que talvez não se enxergasse no cinema, né, naquela época. Então é um filme incrível, cara, é um filme incrível. Eu não diria que é um filme, assim, super divertido, que eu vou assistir todas as vezes, todos os anos, sabe, fazer uma tradição, mas é um filme, certamente, que eu gostei de ter tido a oportunidade de assistir, sabe, é um tipo de filme que, com certeza, faz parte da história, né, não é à toa que 50 anos depois, né, este ano o filme completa 50 anos, que eu tô aqui falando. Inclusive, falando em 50 anos, hoje, dia 31 de outubro, né, que você está assistindo isso no lançamento, no Halloween, talvez você esteja vendo isso depois, né,
mas esse filme vai ter um relançamento, né? A Disney, depois que ela comprou a Fox, ela fez um remaster em 4K desse filme e vai lançar no cinema, se eu não me engano, no dia 14 de novembro aqui no Brasil. Então vai ter uma reexibição em comemoração aos 50 anos desse filme com uma versão remasterizada, o que é bem interessante, né? Então, talvez se você estiver vendo a tempo, dá tempo de você ir no cinema assistir isso. Se não, enfim, você talvez assista na internet por aí. Inclusive, assim, de curiosidade, eu descobri que esse filme, ele quase teve uma sequência, mas o produtor desse filme falou pro Richard O'Brien que o Richard ele tava escrevendo uma sequência que era muito próxima, era muito conectada ao primeiro, e o produtor falou, eu queria talvez algo um pouco mais diferente, e também o Tim Curry não queria reprisar o papel dele, porque ele falou que ele não queria ser visto como um typecast, né? Typecast, pra quem não sabe, é quando você faz muitos papéis parecidos e você acaba sendo chamado só pra aquele tipo de filme, como por exemplo, imagina a Jenna Ortega hoje em dia, né? O pessoal só chama ela pra fazer filme de terror, porque ela é essa menina esquisita que faz terror, sabe? Ou o Johnny Depp, que só faz personagem exagerado, então o pessoal já chama ele pra isso. Então ele não queria ser visto como um tipo de personagem único, né? Ator de um único personagem. E aí ele decidiu não fazer isso e acabou que o filme nunca aconteceu. Mas, em 2016, eles fizeram um remake desse filme, que o pessoal falou muito mal. Eu não assisti, eu nem encontrei, na verdade, nenhuma plataforma de streaming, mas esse filme foi feito pra televisão, e aí eles mudaram o personagem principal de um travesti pra uma mulher trans, né? Que inclusive era uma atriz bem famosa que fez Orange is the New Black, eu esqueci o nome dela agora. Mas enfim, eu não sei, esse remake aparentemente não fez tanto sucesso, né? E agora a Disney tá relançando a versão original do filme no seu aniversário de 50 anos, o que é bem interessante também. E se não fosse essa subcultura, esse pessoal marginalizado, esse pessoal alternativo, esse filme talvez nunca tivesse ganhado esse apreço cult, esse apreço clássico que ele tem, né? Porque, como eu disse, no começo ele foi bem mal no cinema, e só com essas sessões da meia-noite, com esse público dedicado e com essa galera que ia lá interpretar e sabia todas as falas do filme, todas as coreografias, essa galera que foi lá dar essa força pro filme, que ele chegou agora a ter 50 anos de história pra estar sendo relançado, sabe? É interessante ver essa história desse filme. E como ele sobreviveu ao tempo, não é todo filme que sobrevive ao tempo. E meus passageiros, a pergunta dessa semana, eu vou usar uma fala do roteirista Richard O'Brien, que disse que esse filme ele se tornou um refúgio para os marginalizados e desprivilegiados. E eu quero saber se você concorda com essa afirmação dele, e se você quiser, eu quero que você conte uma história de algum filme, ou se esse filme ou qualquer outro que seja, que te fez se sentir refugiado. Conta aí pra mim e eu posso ler a sua resposta nos próximos episódios. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, vocês tenham gostado dessa discussão aqui sobre The Rocky Horror Picture Show. E é claro, dê o seu like, se você estiver ouvindo isso em podcast, em formato de áudio, dê as estrelinhas, siga a gente, se inscreva no canal para acompanhar aqui semanalmente os nossos filmes. E claro, você pode sempre recomendar filmes nos comentários, que eu sempre olho os comentários de vocês para assistir e comentar aqui, o que é bem legal também. É isso, feliz Halloween para todo mundo, a gente se vê no próximo episódio e fui!